Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Nós temos alguém aqui que ainda não se converteu a Cristo? Ou todos são já daqui, todos crentes? Todos crentes. Muito bem. Porque hoje o nosso sermão é totalmente evangelístico. Totalmente evangelístico. Deus ele sabe como fazer. Deus ele sabe como trabalhar. Todos encontraram? Efésios 2, de 1 a 3. Leiamos a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí alguém olha para mim e fala: pastor, um texto desse, num dia de domingo, que texto maravilhoso. Irmãos, esse é um texto que pouca gente gosta de pregar, mas a palavra de Deus, ela não é para nós pregarmos apenas aquilo que nos é conveniente. A palavra de Deus é para ser pregada. Quer falem conosco de uma forma doce, ou quer fale conosco de uma forma mais dura. E às vezes nós falamos muito sobre o amor de Deus, e é muito bom falar. Mas nós precisamos dosar esse amor com a justiça, com a ira. Porque na balança dos atributos de Deus, um atributo não pesa mais que o outro. Há equilíbrio em tudo quanto Deus faz. E o apóstolo Paulo, ele está aqui escrevendo para crentes, ele está falando para crentes, para os crentes ali da cidade de Éfeso, e dizendo para eles, trazendo um raio-x, retratando como era a vida de cada um deles antes de Cristo. Por isso, nós vamos falar um pouquinho subalterno ao tema, o drama de quem está sem Cristo. Porque a posição do homem sem Cristo, ela é dramática. Eu costumo falar que todas as vezes em que eu ouço um sermão falando sobre a justiça de Deus ou a ira de Deus, se eu pudesse, eu não levantaria só uma mão. Eu levantaria as duas mãos e, se possível, ainda me deitaria para levantar até os pés, dizendo: eu quero Deus de forma completa. Porque quando eu olho para um texto como esse aqui e vejo o drama do homem sem Deus, eu também percebo a necessidade de falar sobre este Deus e sobre o plano que ele tem para a vida de cada um. Imagine então, você andando numa floresta espessa, escura, você encontra um homem caído. Você toca nesse homem, você o mexe de lá para cá, você grita perto dele, mas esse homem não se movimenta, ele não reage e ele não responde. Logo você percebe que este homem está morto. Percebendo você que esse homem está morto, você logo vem à sua mente que você não tem mais condições de dar a ele conselhos de como ele pode se levantar dali para andar. Esse homem morto, ele não está aqui necessitando de aprender estratégias de sobrevivência. Para este homem aqui, só resta uma coisa: o milagre de Deus na vida dele, trazendo-o para a vida. Apenas um milagre. É isso também o que acontece com o ser humano sem Cristo. Porque a salvação em Cristo Jesus é o maior milagre, a maior bênção que o ser humano ele pode galgar aqui nesta terra. Ele pode sonhar com ela. Ele pode pensar que é o maior bem que ele pode ter.
Mas esse homem morto aqui, da ilustração que eu contei para vocês, ele é o retrato de todo pecador sem Cristo. O pecador sem Cristo, ele não está apenas ferido ou fraco. O pecador sem Cristo, ele está espiritualmente morto. Morto não fala. Morto não tem poder de reação. Morto é um corpo inerte, que até para ir para o cemitério precisa de pelo menos 4 pessoas para pegar na alça do caixão e levá-lo até o carrinho ou até o cemitério andando. É morto. E é isso aqui que nós estamos falando, que é muito mais sério do que qualquer outro drama que o ser humano possa enfrentar. O maior drama na vida do ser humano não é falta de dinheiro, não é falta de emprego, não é falta de alimento, não é falta de família. O maior drama na vida do ser humano é estar morto espiritualmente e sem poder de salvar-se a si mesmo, levantar-se por conta própria, necessitando de um milagre. E é aqui que entra essa visão da igreja, de que a igreja precisa pregar sobre Cristo, pregar sobre o amor de Cristo, mas nunca se esquecer de também falar sobre a justiça de Cristo, porque há um falso amor sendo pregado hoje. E este falso amor, eu costumo dizer que é falso crente, falso mestre, falso pregador, pregando para falsas ovelhas, inventando um falso céu para onde essas falsas ovelhas irão. Martinho Lutero, ele declarou certa feita que o pecado original nos deixou tão profundamente corrompidos que não temos forças nem mesmo para desejar a Deus. O pecado original, o pecado que nós herdamos lá de Adão no Éden, nos modificou de forma tão profunda que o ser humano, sem o toque de Deus, ele não deseja Deus. Ele não deseja. Ele quer continuar na sua vida de pecado. Ele quer continuar dessa forma. Mas no texto aqui, o qual nós acabamos de fazer menção, Paulo, ele nos dá aqui um raio-x da alma humana antes da conversão. Veja que ele está falando para crentes, mas ele chama a atenção para o passado desses crentes. Ele mostra um raio-x, ele desnuda a alma caída do ser humano antes de Cristo chegar e habitar naquela vida. Paulo, ele não mascara a realidade. Pelo contrário, ele expõe o que muitos tentam esconder. Paulo expõe o que muitos tentam esconder. E o que é que muitos tentam esconder? Muitos tentam esconder a condição desesperadora do ser humano sem Cristo. A posição do homem sem Cristo, ela é desesperadora. Ah, se o homem, ele pudesse receber um raio-x com o diagnóstico da sua doença espiritual, e se ele corresse para Jesus, que é a solução, como ele corre para um médico quando ele recebe um raio-x que consegue diagnosticar a sua enfermidade. Ah, se o homem corresse para Cristo, dizendo: Cristo, eu estou aqui perdido e eu quero a solução. Eu recebi um raio-x da minha alma e a minha alma está podre por causa do pecado. Eu estou na podridão do pecado e só o Senhor para mudar o meu estado. Paulo escreve aos Efésios esta carta aqui, exaltando a graça de Deus. Exaltando, porque Paulo chega aqui do capítulo 1 até o capítulo 2, dizendo que a salvação é obra pura e exclusiva de Deus. O ser humano não tem participação nenhuma na salvação, porque o ser humano ele está morto espiritualmente. Volto a repetir, morto não fala. Morto não tem poder de reação, morto está inerte. Só um milagre para tirar o homem do seu estado terrível de pecado, do reino das trevas, para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Paulo, então, ele exalta aqui a salvação, que é obra exclusiva de Deus, e ele traz um diagnóstico espiritual da alma humana sem Cristo.
Paulo desnuda o ser humano e mostra quem o ser humano realmente é, não está. Porque quem está hoje, pode não estar amanhã. O que o ser humano sem Deus, se morrer sem Deus, o que ele é. Paulo, é isso aqui que Paulo está fazendo. Quando nós olhamos para o verso 1, nós encontramos aqui o homem sem Cristo espiritualmente morto. Paulo vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E a palavra morto que Paulo usa aqui no grego, ela é necros, que significa literalmente cadáver. Paulo está dizendo que o homem sem Cristo, ele está literalmente morto espiritualmente. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o homem, ele só consegue discernir as coisas do Espírito espiritualmente depois que o Espírito passa a habitar nele. Antes de o Espírito passar a habitar no homem, o homem não consegue discernir as coisas espirituais. É por isso que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque sem o toque do Espírito Santo, o homem não se voltará para Deus nunca. O homem permanecerá na vida do pecado. Porque se você for perguntar para um adúltero se o adultério é ruim, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o adultério é bom. Se você perguntar para qualquer tipo de pecador, se o pecado mais grave que ele comete, se é ruim, ele vai dizer não, ele vai dizer que é bom. Porque ele está morto, ele está escravizado. A morte aqui, ela não é física, mas é uma morte espiritual. E essa morte, ela é causada por causa dos delitos e por causa dos pecados do ser humano. São as transgressões contra a santidade de Deus. Veja que Isaías, ele começa o seu livro profetizando contra nações. Ai da nação tal, ai de fulano de tal, ai. Quando ele se depara com a presença de Deus, ele olha para dentro de si e ele não fala mais ai de fulano ou ai de tal nação. Ele diz ai de mim que estou perecendo. Ai de mim que sou um miserável pecador. Irmãos, o pecador ele não responde a Deus, o pecador ele não busca Deus. Pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? O pecador não busca Deus, não. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, que não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus. O ser humano só busca Deus depois que o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Por conta própria, o ser humano não tem poder para buscar a Deus. E aqui, irmãos, é onde eu passo a louvar muito mais ao meu Deus, porque eu não tinha condição nenhuma de buscar a face dele, e mesmo assim ele olhou para mim com misericórdia, e o seu Espírito tocou em mim e me convenceu de que eu era o mais miserável pecador da face da terra, e o Espírito Santo me converteu. Não fui eu quem me converti, não fui eu quem encontrei a Cristo, foi Cristo quem me encontrou. O perdido era eu, não era Cristo. Era eu quem estava perdido e ele foi lá e me encontrou e me trouxe para perto dele e disse: tu és meu, assim como ele fez com você também. João Calvino comentou certa época: essa morte espiritual é o afastamento da fonte da vida que é Deus. Separado de Deus, o homem nada pode, senão apodrecer na corrupção. Olha que frase espetacular de João Calvino. Sem Deus, a única coisa que o homem pode é apodrecer na corrupção. Corrupção de quê? Do pecado. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o que alguém até acha normal hoje, amanhã a normatização vai ser muito maior e muito pior. Então é realmente um abismo chamando outro abismo, e a podridão do pecado chegando cada vez mais na vida do ser humano. É por isso que Jesus disse que nós, os salvos, nós somos o sal da terra.
e o sal serve para salgar aquilo que estava prestes a deteriorar. O mundo se deteriorando por causa do pecado, e a igreja como sal da terra, salgando este mundo, para que os eleitos que ainda virão não sejam totalmente apodrecidos. Sejam encontrados por Cristo e mudem de vida e mudem de posição. Meus amados irmãos, muitos estão vivos espiritualmente, muitos estão vivos fisicamente, perdoem, emocionalmente muitos estão ativos, muitos estão financeiramente bem, mas muitos estão completamente mortos espiritualmente, mortos, precisando ouvir a verdade de Deus, mesmo em nossos templos religiosos, precisando ouvir essa verdade que transforma, essa verdade que chama o homem para o arrependimento, essa verdade que diz para o homem: olha, sem Cristo você vai para o inferno, não tem para onde correr. Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Porque se você for analisar o Antigo Testamento, o povo judeu sequer tinha um real entendimento do que era o inferno. Foi Jesus quem trouxe a exposição. E é um lugar tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Certa feita, Jesus foi expulsar os demônios de um endemoniado. Eles disseram assim: olha, que temos nós contigo? Não nos mande para longe daqui. Nem eles querem ir. E olha que a Bíblia diz que o inferno, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos, não foi para o homem. O ser humano vai para lá porque ele quer, porque na sua rebeldia ele não quer obedecer à palavra de Deus. O ser humano na sua rebeldia, ele rejeita Deus, ele rejeita tudo que é de Deus. E pasmem, irmãos, mais que nunca nós precisamos de pregar a verdade e ouvir a verdade. Quando hoje nós temos tantos pastores, eu não chamo nem de pastor, vou ser sincero para os irmãos, um bando de pastel por aí, dizendo que a Bíblia, ela é arcaica, que ela precisa ser atualizada. Quem falou que a Bíblia precisa ser atualizada? O que era pecado permanece sendo pecado. O que estava debaixo da ira de Deus sem arrependimento permanecerá debaixo da ira de Deus. Tem muita gente querendo camuflar a verdade de Deus, mas a verdade de Deus não pode ser camuflada. Irmãos, eu prefiro ouvir uma verdade dura, que me chame para mais perto de Deus. Eu prefiro ouvir uma verdade dura a ouvir uma mentira adocicada que me leve para o inferno. Eu prefiro ouvir a palavra de Deus como ela é. O verso 2 a 3, a parte A, Paulo vai nos mostrar aqui que o homem sem Cristo, ele está escravizado. Paulo vai dizer que eles andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Muita gente lá fora acha que nós vivemos debaixo de uma lei, que nós vivemos presos a uma lei e que eles é que são livres. E nós não. Nós é que somos escravos da lei. Mal entendem eles que escravizados são eles. Porque, por exemplo, você vê aí que tem gente que não consegue abandonar a droga. Tem gente que não consegue abandonar a bebida. Tem gente que não consegue abandonar a mentira. Tem gente que não consegue abandonar o pecado. Quem não consegue se soltar é que está preso, é que está aprisionado, é que é escravo. Irmãos, livres somos nós, porque está diante de nós o pecado e nós temos o poder da decisão de querermos o pecado ou não. E quando nós decidimos por Deus, eu não quero viver no pecado, eu quero Deus, nós é que somos livres. O homem lá fora é que está escravizado, escravizado por tudo aquilo que o prende e que não o deixa enxergar a verdade de Deus. E a verdade de Deus precisa ser pregada porque Jesus disse que Ele é a verdade. Ele é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é meia verdade. É a verdade por completo.
É ela quem tem o poder para libertar o homem e para chamar o homem para o arrependimento. Paulo mostra que o homem sem Cristo, ele não é livre como ele pensa ser. Ele é escravo de 3 inimigos. 3. O primeiro é o mundo. Paulo diz que esse homem aqui sem Deus, ele segue o curso desse mundo. Esse mundo que é um sistema corrompido que se opõe a Deus. É um molde que forma pensamentos, desejos e estilo de vidas anticristãos. E pasmem, o negócio está virando normal. A verdade de Deus sendo transformada em mentira. Hoje nós temos homens que se dizem pastores, pregando em templos, claro que é de igreja inclusiva, de sapato, de salto alto, de vestido, de saia. E eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu. Aquele povo está perdido, aquele povo precisa ouvir a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Um casal, homem com homem, se dizendo pastores, de salto alto. Eu olho e falo, meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo com a humanidade, irmãos? Esse número grandioso de evangélico no Brasil não condiz com salvos. Não condiz com salvos, não condiz com a salvação verdadeiramente operada pelo Espírito Santo, não condiz, porque o salvo ele não é moldado pelo que o mundo dita, pelas regras que o mundo tenta ditar por aí. Hoje criam-se leis para calar a voz da igreja, hoje criam-se leis para que a verdade de Deus não seja pregada, não seja explanada. E com isso a mentira está ganhando campo, está ganhando terreno. E os homens estão pregando apenas o que os pecadores querem ouvir. Afago de ego, afago de ego. E eu presto atenção que Jesus ele não afagou o ego de ninguém. Jesus chegou para os doutores da lei, escribas e fariseus e disse assim, olha, vocês são hipócritas, raças de víboras. Quem vos ensinou a querer fugir da ira divina? Cristo diz assim, olha, vocês nem vão para o céu e nem deixam ninguém ir, porque vocês ditam leis que nem vocês querem seguir. Jesus não afagou o ego de ninguém. Se Jesus viesse hoje, ele não seria preso pelos judeus. Ele não seria preso pelos principais sacerdotes. Ele seria preso por falsos crentes que se dizem evangélicos, mas que de evangelho de Cristo Jesus não tem nada. Nada. João Batista seria decapitado. Não pelo governador. João Batista seria decapitado por falsos crentes, falsos cristãos, que se dizem salvos, mas que ainda não experimentaram a verdadeira salvação de Cristo Jesus. Irmãos, Jesus quando transforma o homem, ele não o transforma pela metade, Jesus o transforma por inteiro. Ele não é, de jeito nenhum, um carpinteiro que pega uma obra de arte para fazer e a faz pela metade. Jesus, ele faz tudo bem feitinho. O segundo inimigo do homem é o diabo, o príncipe da potestade do ar. Satanás, ele atua invisivelmente, influenciando e dominando os corações rebeldes. E pasmem, o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado até mesmo num povo que se diz povo de Deus. Falsas igrejas, com falsas doutrinas, com falsas bíblias, com o evangelho pregado apenas naquilo que é conveniente. E muita gente aplaudindo, oh, coisa de Deus nada. Irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual para podermos saber o que é de Deus e o que não é. Precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia vai nos afirmar categoricamente que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então eu fico preocupado quando eu vejo um cristão aplaudindo, dizendo, não, Deus ama e Ele usa quem Ele quer. E é verdade, Deus ama e Ele usa quem Ele quer. Só que os parâmetros para o amor de Deus acontecer na vida do ser humano
quanto o tipo de ser humano que Deus vai usar, esses parâmetros já foram inseridos aqui na Bíblia Sagrada. E como Deus ele é imutável, ele não muda de opinião quanto ao que está aqui nessa palavra. Ele não muda. Aquilo que ele deixou escrito vai se cumprir. A carne, que são desejos pecaminosos, internos, paixões desordenadas, que se rebelam contra Deus, está lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Meus amados irmãos, essa é a escravidão real. O homem pensa que é livre, mas está preso a um sistema, a um inimigo invisível e aos seus próprios desejos. Então, se você tem um parente que ainda não serve a Cristo, não pare de falar de Jesus para ele. Não pare até que ele seja liberto, até que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade, até que ele reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador e mude de estado, de perdido para salvo. Eu paro para analisar que tem tanta gente que fica assim, não, eu vou permanecer na minha vida de pecado e bem mais lá na frente eu vou entregar a minha vida para Jesus. Irmãos, o tempo não nos pertence. Eu até preguei uma mensagem sobre isso aqui, eu acho que no mês passado, quando o pastor Gamaliel precisou viajar aí. Mas eu tiro por hoje. Eu hoje fui visitar a irmã Biinha, que perdeu uma neta que é como filha, que foi ela quem criou. Irmã Biinha falando para mim, mas pastor, como é que pode? Minha filha partiu tão nova, foi embora, tão nova. Isto é uma prova de que o dia de amanhã não nos pertence. E eu costumo falar, o dia da salvação é hoje, enquanto nós ainda estamos respirando. É hoje. É hoje. O verso 3, a parte B, Paulo vai nos mostrar aqui que o homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus. Aqui é onde pega. O homem sem Deus está debaixo da ira de Deus. Irmãos, nós aprendemos, por exemplo, eu aprendi desde criança, não é bíblico, isso não é um versículo bíblico, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas esse texto está na Bíblia? Pode pesquisar aí, pode pesquisar que você não vai achar esse texto em lugar nenhum da Bíblia Sagrada. Que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. A Bíblia vai dizer que Deus está irado tanto com o pecador quanto com o pecado. Pastor, que negócio é esse, pastor? Então Deus não os ama? A Bíblia não diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o verbo amar. Ele está no passado. Deus amou. A parte dele ele já fez. Ele amou. Cabe ao homem agora responder a este amor ou não. A parte dele ele já fez. Veja que em João 3,16, que é o texto que todo mundo gosta de falar, porque Deus amou, o contexto dele, quando você vai um pouquinho mais para frente, para o versículo 36, coloca aí, Rebeca, por favor. O versículo 36 vai dizer que todo aquele que se mantiver rebelde ao Filho, o que permanece sobre ele não é o amor, é a ira de Deus. Olha que texto. Permanece a ira de Deus. Ira não é amor. Agora, eu quero conclamá-los, para que você não pense assim, meu Deus, como é que o pastor fala um negócio desse que Deus está irado com o pecador? Abra para mim, por favor, Salmo de número 7. Só esse texto eu vou pedir para você abrir. Salmo de número 7. Salmo 7, a partir do verso 11. Salmo 7, a partir do verso 11. Todos encontraram? Olha o que está escrito. Deus é justo juiz. Eu pedi para você abrir, eu sei que Rebeca está jogando ali, que é para você gravar isso na sua mente e na sua Bíblia. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Olha que palavra. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Misericórdia, pastor. Eu nunca nem tinha lido esse texto. Veja aí o que Deus diz, que se o homem não se converter a ele, o que é que está preparado para o homem? Espada. Numa guerra, irmãos, um soldado ele puxa a espada para o outro, para lutar,
É para falar assim, oi, eu te amo com essa espada? É para falar sobre amor? Não, é para matar. Espada desembainhada, ela já é símbolo de morte, é símbolo de guerra. Isso significa que o homem está em guerra contra Deus e Deus se colocou em guerra contra o homem pecador que ainda não se arrependeu. Porque Deus amou lá no passado. Hoje, Deus se encontra irado com o pecador e com o pecado. E aqui é onde João Calvino entra dizendo que bom que Deus resolveu nos amar quando tinha tudo para nos odiar por causa dos nossos delitos e por causa dos nossos pecados. Meus amados irmãos, não é sobre essa ira de Deus, não é apenas uma condição triste para o ser humano sem Cristo, é uma condição perigosa, é uma condição que aponta para a condenação eterna. O perigo é iminente, porque o homem pode estar se preparando para se converter a Cristo lá na frente e se acabar hoje, morrer sem Cristo. Aí é onde está o grande drama da humanidade, porque o maior problema do ser humano não é psicológico, financeiro ou emocional. O maior problema do ser humano, ele é teológico. O ser humano está contra Deus, o ser humano sem Cristo, ele está lutando contra Deus e Deus lutando contra ele. Porque o pecado não é uma fraqueza. O pecado é uma rebelião contra o Deus Santo. Todo pecado é rebelião contra a santidade de Deus. Pastor, e nós não somos pecadores, somos. Mas hoje pecadores arrependidos. Arrependidos, já salvos. Quando pecamos, o próprio Espírito, ele vem até nós e olha, você pecou. E o arrependimento, ele chega para nós. Meus amados irmãos, no clássico sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards, e esse sermão ele é fantástico, é um livro, o sermão é tão imenso, que ele é um livro escrito, era um sermão, e Jonathan Edwards, quando ele praticamente ele lia aquele sermão muito grande, o povo estava lá, um templo enorme, e a história vai nos contar, quem participou do sermão, relatou, e a história hoje confirma, que quando ele terminou de pregar, quando ele levanta os olhos, muita gente ali da plateia estava segurando os alicerces do templo, com medo, gritando pela misericórdia de Deus. Olha o tema do sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Vocês acham que do jeito que o mundo está hoje, alguém quer ouvir um sermão como esse? Quem quer? Ninguém. O que foi que ele disse nesse sermão? Ele disse que o pecador, isso aqui é tremendo, irmãos, olha. Ele vai dizer que o pecador está pendurado por um fio sobre o inferno, sustentado apenas pela misericórdia de Deus, que este homem tem desprezado. Olha o que ele colocou aqui, que arrebentou com o coração dos não convertidos que o ouviam. Ele disse, olha, vocês, pecadores, sem Cristo, vocês estão por um fio sobre o inferno. O que isso significa? O ser humano sem Cristo está apenas a um último suspiro de vida para se apagar e se acabar no inferno. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo assim, olha, o que está segurando o ser humano sem Cristo, neste último suspiro, ainda é a misericórdia de Deus. E mesmo assim, o homem a tem desprezado. Ô irmãos, se o ser humano pudesse compreender a palavra de Deus como nós compreendemos. Se todos os seres humanos pudessem ouvir a palavra de Deus e chegar ao entendimento que nós já chegamos, que sem Cristo não há salvação, sem Cristo não tem como o homem ir para o céu, que sem Cristo o homem está perdido. Perdido. O homem sem Cristo, ele não está neutro diante de Deus. Não está neutro diante de Deus. Pelo contrário, ele está sob juízo, aguardando a sentença final. Aguardando a sentença
final. Meus amados irmãos, esse drama do homem sem Cristo, ele começou lá no Éden, quando Adão caiu, levando toda a humanidade à morte espiritual. Nós herdamos o pecado de Adão, mas nós não apenas o herdamos, todos nós pecamos. Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. A Bíblia toda, ela aponta para o Redentor, que viria salvar o homem desta tragédia. Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio para dar vida ao homem que sem ele estava morto. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo veio para nos dar vida, e que bom que Ele nos deu essa vida. Que bom que nós somos vivificados por Ele. Irmãos, não há nada melhor do que termos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E como diz o hino do cantor cristão, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Glória a Deus. Eu lá estarei. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. A vantagem de pregar com um tabletzinho de pastor de vocês, Gamaliel, isso que não cai, né? Não cai. Meus amados irmãos, Cristo não veio para melhorar o pecador. Ele não veio para melhorar o pecador, mas Ele veio para ressuscitá-lo. Veio para ressuscitar o homem que está morto. É por isso, irmãos, que nós não podemos desistir das pessoas com muita facilidade. Porque quem está morto vai ter dificuldade mesmo para ser vivificado. Vai precisar ouvir muito a palavra de Deus, é muito mesmo. Jesus não veio apenas para nos livrar do inferno, mas Ele veio principalmente para nos reconciliar com Deus. Porque Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Ele veio para trazer essa reconciliação. Isso é regeneração, novo nascimento, conversão verdadeira. Porque tem muita gente por aí que foi convencida por uma mensagem que ouviu, mas não foi convertida pelo Espírito Santo. Porque o verdadeiro convertido, ele passa a ter uma nova vida, é novidade de vida. Ele vai abandonar as práticas anteriores de maldade que ele praticava. E ele vai querer agora viver para a glória de Deus. E eu quero que você guarde essa frase, que é a ideia central desse sermão. Estar sem Cristo é viver morto espiritualmente. É viver escravizado pelo mundo, pelo diabo e pela carne. E, pior, debaixo da ira de Deus. Estar sem Cristo é viver debaixo da ira de Deus. Só Cristo tem o poder de mudar o estado do ser humano. Só Cristo. Sem Ele, o ser humano não terá mudança de vida nunca. Irmãos, o drama de quem está sem Cristo, ele é profundo e ele é real. O homem sem Cristo está morto espiritualmente. Ele está condenado debaixo da ira de Deus. Mas que bom que o texto da carta aos Efésios não termina apenas no versículo 3, que já seria bom, porque Paulo está falando do passado dos cristãos. Mas no verso 14, nós vamos ler Paulo dizendo, mas Deus. No verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Que bom que Deus é rico em misericórdia. Ele é tão rico em misericórdia que quantas vezes você disse não para Ele? Quantas vezes você disse não para o sacrifício de Cristo? Mas Deus é tão rico em misericórdia que Ele continuou lhe dando oportunidade até o dia de você se aproximar de Cristo e reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. A salvação é uma obra totalmente de Deus, feita por graça, por meio da fé em Jesus Cristo. É Ele quem vivifica o morto, é Ele quem liberta o escravizado, e é Ele quem justifica aquele que antes estava condenado. Aqui está o grande milagre da graça soberana de Deus.
A boa notícia do Evangelho é que Deus age em nós, mesmo quando nós estamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Portanto, se você está aqui hoje, ouvindo esta palavra, saiba que mesmo morto espiritualmente, Deus está falando com você e querendo mudar o seu estado. Você já saiu desse drama? Você está em Cristo ou ainda vive sem Ele? Hoje é o dia do ser humano reconhecer o seu drama particular. O drama de que o homem sem Cristo, ele está terrivelmente perdido. Sabe quando Bolsonaro foi indicar aquele ministro lá para o Supremo? Disseram assim, esse homem é um terrivelmente evangélico. Lembra dessa frase? É um terrivelmente evangélico. Pois é, eu vou mudar essa frase. Eu vou dizer que o homem sem Cristo, ele está terrivelmente perdido. Terrivelmente perdido. Irmãos, quando eu me deparo com aquela parábola do rico e de Lázaro, e vejo que o rico morre é sepultado, Lázaro morre e é levado ao seio de Abraão, e que lá no inferno, o rico olha para cima e diz para Abraão, pai Abraão, permita, mande, com arrogância ainda, mande, que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, porque eu estou atormentado aqui neste lugar. Quando eu olho para uma cena como aquela, eu vejo como o inferno ele é terrível, e vejo como o céu é maravilhoso. Vejo como o céu é um lugar maravilhoso. E é este céu, irmãos, que essa igreja, ela está galgando, e muito em breve Cristo voltará para nos buscar. E nós, irmãos, estaremos com Ele eternamente. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando. E se porventura tiver alguém aqui em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, o meu conselho é: não espere para amanhã. Entregue a sua vida para Jesus hoje, enquanto há tempo. É hoje, o tempo da salvação é hoje. E se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Meu amigo, o amor de Jesus por você é tão grande. É tão grande. Sabe por quê? Quando Cristo ele quer nos salvar, Ele cerca a nossa família. Ele vai nos cercando. Vai cercando e vai salvando um por um. Que você não demore para tomar sua decisão por Cristo, viu? Não existe decisão melhor. Não existe. Não existe. A melhor decisão que o ser humano pode tomar na vida é por Cristo.